Bora te contar ainda sobre Leila Pereira falando sobre seus planos pós-Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que John Textor tentou vender Danilo por uma mixaria para o Nottingham Forest. Que John Textor e Evangelos Marinác são muito próximos, isso não é novidade para ninguém. Vale a lembrança de que vários dos últimos negócios recentes, inclusive, causaram enorme estranheza. Um deles, incluindo o próprio Danilo, que havia sido comprado pelo Botafogo por 22 milhões de euros. Pois bem, informação do site Fogo na Rede aponta que o Nottingham Forest quase o comprou no primeiro semestre desse ano por 4 milhões de libras ou só 27 milhões de reais. O negócio teria sido freado pelo Botafogo Associativo para dar nome aos bois pelo presidente da Associação do Botafogo, o João Paulo Magalhães. Textor usou suas redes sociais para afirmar que trata-se de uma calúnia distorcida do presidente João Paulo Magalhães. Ele também atacou outros dirigentes da associação. Abre aspas para o Textor, eles acham que vocês, que consomem as notícias, são estúpidos e acreditarão em qualquer coisa que eles digam. Só é importante lembrar que nessa segunda-feira o Conselho Consultivo do Botafogo se reuniu para debater sobre as 3 propostas para a compra da SAF. Um dos interessados era John Textor, em parceria com Evangelos Marinác e Kia Jorabichian. E por unanimidade, o Conselho Consultivo do Botafogo rejeitou a possibilidade de Textor voltar a comandar o clube. A saideira sobre o Botafogo, só notícia ruim. Júnior Barranquilla acionou o Fogão na FIFA por uma dívida com Jordan Barreira, contratado por 22 milhões de reais. Botafogo, como de costume na era John Textor, não fez os pagamentos e vai sofrer muito em breve mais um transfer ban. Leila Pereira está de saída do Palmeiras. Seu mandato termina em dezembro de 2027 e a dirigente já afirmou que não pretende mais mexer com aquela história de um terceiro mandato ou uma segunda reeleição, algo que lhe causou enormes problemas internos. Pessoas importantes que sempre a apoiaram dentro do Palmeiras foram radicalmente contrárias a essa mudança do estatuto. E nas últimas entrevistas, Leila Pereira admitiu que pretende continuar no futebol, ainda que distante do Palmeiras. Um dos cenários seria a de compra de um clube. Ela deu a entender nessas últimas entrevistas que não gosta desse processo de eleição, disputa por votos, de ter de fazer lobby, algo que ela fez muito bem antes de se tornar presidente do Palmeiras. Hoje, ao que parece, ela já não gosta mais dessa história. E, diante desse cenário, para ela, o mais natural seria adquirir um clube, torná-lo profissional, uma SAF, para que ela pudesse tocar o time do jeitinho que ela entendesse ser melhor. Vale a lembrança de que Marcos Lamáquia, enteado dela, o Marcos Lamáquia é filho do marido da Leila, o José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. O Marcos Lamáquia tem negociações avançadas para a compra do Vasco. Só queria contar mais uma curiosidade, antes de se tornar esposa do Lamáquia e, por consequência, torcedora palmeirense como o marido, a Leila Pereira era vascaína. Não, tá perguntando sobre Thiago Almada. Vamos lá. Rodrigão, o Palmeiras e o Flamengo monitoram bem de perto a situação do Thiago Almada, mas a sinalização do argentino, que vai jogar a Copa pelo seu país, é de que se ele voltar para a América do Sul, ele vai voltar para o River Plate. Não há nenhuma intenção dele jogar no Brasil. Ele não precisa voltar para o Brasil, né? Ele não precisa voltar para a América do Sul. Por mais que ele não seja muito utilizado lá no Atlético de Madrid, por opção do Simeone, que eu acho esdrúxula a ideia, a verdade é que o Almada deve ter propostas do velho continente, do futebol europeu. Mas isso pode se intensificar se ele conseguir fazer uma boa Copa do Mundo, ou seja, dá para dizer que Almada no futebol brasileiro a chance é bem pequena. Renato quer saber se é verdade que o Danilo já fechou com o Palmeiras. Não, não é verdade, e não há pressa do Danilo nem do Juliano Bertolucci em fechar com o Palmeiras. Cara, o raciocínio é muito simples. A prioridade do Danilo, do empresário e do Botafogo é vendê-lo para a Europa. Por quê? Porque o cara sabe que na Europa ele vai ter muito mais visibilidade. E o Danilo hoje se sente muito mais pronto para jogar na Europa do que na primeira vez em que ele sai do Palmeiras para jogar no exterior. Segundo ponto, o cara vai para a Copa do Mundo. E o Danilo está pedindo passagem na seleção brasileira. Mais um gol na vitória contra o Panamá 6-2, outra boa atuação. Raciocina mais ou menos assim. Bom, se o Danilo vale hoje 30 milhões de euros... Se ele arrebentar na Copa, ele pode valer 40, 50. Se ele tiver uma participação só normal, é mais fácil chegar aos 30 milhões de euros com propostas da Europa. Então,
Para que eu vou apressar a venda? Para que eu vou negociá-lo agora? Para o Palmeiras seria muito bom tentar avançar por agora. Mas o staff do jogador, o próprio Danilo e o Botafogo vão preferir pagar para ver. Tá bom? Nicola, sobre o Palmeiras, quem chega e quem sai? Stallone, o Palmeiras precisa de 273 milhões de reais em vendas de atletas nessa temporada para fechar o balanço financeiro. Cara, essa placa é bonita pra caramba, mas ela dá um reflexo louco, né, cara? É difícil até de deixar ela aqui. Assim talvez fique melhor. A dourada de 1 milhão que eu tenho, ela não coube, meu. Esses buracos aqui, eles são eles são menores do que a placa. A placa é gigante, cara. Eu precisava tentar dar um jeito de pôr a placa, né? Enfim. Mas voltando, sobre saídas e chegadas. O Palmeiras vai precisar fazer uma grande venda no meio do ano. O ideal seria se desfazer de alguém menos importante, como, por exemplo, o Luigi. Mas a verdade é que o Luigi não tem tanto mercado, né? O Flaco Lopes é alvo do Atlético de Madrid, poderia haver uma negociação na casa dos 40 milhões de euros. O Alan seria outra alternativa, tá? Sobre reforços, contratações, eu escutei de uma pessoa que trabalha com o Elinho, atacante brasileiro, ex-São Paulo e Bragantino, que hoje defende o Toluca e foi campeão no último sábado da Conca Champions, de que o Palmeiras é um time que monitora a situação do Elinho. Mas já quero antecipar para vocês que é bem difícil, porque o Elinho é titular absoluto e o dono do clube é extremamente rico, tá? E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, pela primeira vez se pronunciou sobre a possibilidade de seu enteado, Marcos Lamáquia, adquirir a SAF do Vasco. Foi numa entrevista a Andréa Sadi que a presidente Alviverde disse, abre aspas, eu não tenho nada com isso. Meu enteado está negociando com o Vasco sim. Ele tem a vida completamente independente da do pai dele. Nem trabalha conosco. É totalmente independente, pessoa correta. Qualquer clube que tiver meu enteado como dono será um grande negócio. É uma pessoa brasileira, com patrimônio no Brasil e com capacidade de erguer qualquer clube. Acho um grande negócio. Ele está em tratativas ainda, eu não me envolvo. Bora guardar essa frase da Leila, assegurando que não há nenhuma relação do Marcos Lamáquia com ela. Isso porque, nos bastidores, o que mais se escuta é que a Leila Pereira, que deve deixar o Palmeiras no fim do ano que vem, quando se encerra seu mandato, pode ter participação no Vasco, com a lembrança de que o Vasco da Gama era o time de coração da Leila até se casar com o José Roberto Lamáquia, esse palmeirense de 7 costados, fundador da Crefisa e pai do Marcos Lamáquia. Tem renovação de contrato de titular do Palmeiras em debate. Murilo, titular absoluto ao lado de Gustavo Gomes e dono de um vínculo que só se encerra em dezembro do ano que vem, será convocado nos próximos dias para debater sobre a extensão do vínculo por mais 1 ou 2 temporadas. A presidente Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira entendem que o Murilo tem papel super importante no Verdão. Diante disso, seria legal estender o contrato que ainda tem mais 1 ano e meio de duração. Só para lembrar que o Murilo tem sido uma espécie de segundo capitão do Palmeiras quando o Gustavo Gomes não está à disposição, é ele quem usa a faixa de capitão. Jogador comprado em 2022 do Lokomotiv por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Na atual temporada, 31 jogos, 3 gols e 2 assistências. A pergunta que eu deixo para você é, Palmeiras já contratou o Barbosa, que na teoria chega para ser titular ao lado do Gustavo Gomes, e ainda está tentando fechar com o Nino, o negócio não está descartado. Para que renovar o contrato do Murilo, que só se encerra em dezembro do ano que vem? E se Barbosa e Gustavo Gomes viram titulares absolutos? E se o Nino também é contratado e o Murilo vira a 4ª opção do sistema defensivo? Você vai renovar o contrato dele para 2028 ou até 2029 para depois ter que se livrar do atleta pagando parte dos salários? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre o tema, beleza? Fala rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias do Palmeiras. Para você que gosta do nosso conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal e ative também o sino das notificações para você receber, assim que for possível, as principais informações e notícias do Palmeiras nos bastidores do maior clube do mundo. Então já peço humildemente seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações. A gente vai encerrando nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você nesta quarta-feira, dia 3 de junho. Tchau, tchau, fui!